O último capítulo de Vale Tudo será uma verdadeira catarse para os telespectadores. Emoção, justiça, reencontros e celebrações marcarão o encerramento de uma das tramas mais intensas e envolventes da teledramaturgia. A história que começou com uma mulher simples vendendo sanduíches na praia chegará ao fim com essa mesma mulher, agora poderosa e realizada, coroando uma trajetória de luta, coragem e superação. Raquel, interpretada com maestria e emoção, viverá o auge de sua redenção ao subir ao altar com Ivan, o homem que sempre acreditou em sua integridade, mesmo quando o mundo inteiro duvidava dela. O casamento de Raquel e Ivan será um espetáculo de emoção e elegância. A cerimônia acontecerá em sua própria mansão, símbolo da vitória conquistada com o trabalho honesto e a persistência que sempre a caracterizaram. O jardim, cuidadosamente decorado com flores brancas e detalhes dourados, refletirá o novo tempo de paz e prosperidade. Raquel entrará acompanhada por Salvador, o netinho que simboliza o futuro, carregando a inocência e a esperança que tanto faltaram no passado. A trilha sonora suave marcará cada passo dela em direção ao altar, onde Ivan a aguardará emocionado, com os olhos marejados. Ao lado dos dois estarão amigos e familiares que acompanharam essa longa jornada. Heleninha, agora sóbria e radiante. Cecília e Laís, com um brilho de cumplicidade no olhar. E até Afonso e Solange, recuperados e felizes com os filhos. Todos testemunharão o amor de um casal que resistiu a intrigas, traições e injustiças. Raquel, ao dizer sim, não estará apenas se casando, mas também fechando um ciclo de sofrimento e abrindo outro, cheio de paz e amor. Eu lutei a vida toda por dignidade e agora quero apenas viver com serenidade, dirá ela, emocionada durante a cerimônia. Enquanto o amor floresce na mansão de Raquel, outro casamento igualmente simbólico acontecerá, dessa vez longe do luxo e da pompa, na aconchegante pousada de Paraty. Cecília e Laís, que enfrentaram preconceitos e dúvidas ao longo da trama, celebrarão sua união em uma cerimônia íntima, repleta de afeto e simplicidade. Sob o pôr do sol à beira-mar, cercadas por Sarita e Dona Lu, as duas trocarão votos sinceros, representando a vitória do amor em todas as suas formas. A vida é curta demais para não viver a verdade, dirá Cecília, em um dos momentos mais marcantes da cena. Esse segundo casamento trará um contraste poético com o de Raquel e Ivan. Enquanto o primeiro celebra o triunfo material e a conquista social, o segundo simboliza a liberdade emocional e o direito de amar sem medo. A autora amarra assim duas mensagens poderosas: que a justiça e o amor caminham juntos, e que cada vitória, seja ela pública ou silenciosa, merece ser celebrada. Mas nem todos terão um final feliz. A justiça, que parecia tardar, finalmente cairá sobre os vilões que manipularam, mentiram e destruíram vidas em nome da ambição. Marco Aurélio, o empresário inescrupuloso que se julgava acima das leis, tentará fugir do país em um jatinho particular, levando consigo malas de dinheiro e documentos falsos. No entanto, será surpreendido pela polícia em pleno aeroporto, cercado por agentes federais. A sequência será marcada por tensão. Ele tentará disfarçar, fingindo inocência, mas será algemado diante dos repórteres, enquanto flashes e câmeras registram sua queda. "Eu só tentei proteger meus negócios", gritará em vão, enquanto é levado. A cena simbolizará a ruína de um homem que acreditava poder comprar o mundo, mas que acabou vencido pela própria soberba. Sua prisão será exibida no final do penúltimo capítulo, deixando o público em suspense sobre o que acontecerá em seguida. Já Leila, cúmplice e igualmente ambiciosa, também não escapará do acerto de contas. Depois de anos usando o charme e a manipulação como armas, ela verá o cerco se fechar. Ao saber da prisão de Marco Aurélio, tentará destruir provas e fugir, mas será interceptada pela polícia ao sair de casa. Orgulhosa até o fim, ainda tentará manter a pose diante dos oficiais. "Vocês não sabem com quem estão lidando", dirá com o olhar altivo, mas a máscara cairá quando ouvir o estalar das algemas em seus pulsos. Leila será levada para a delegacia sob os olhares de vizinhos e jornalistas. A mulher que um dia encantou com elegância e ambição desmedida, terminará sozinha, cercada por câmeras e julgamentos. A cena trará um forte contraste com o brilho que ela ostentava no início da novela. Agora, o luxo dará lugar ao frio de uma cela e à consciência pesada. No último capítulo, Marco Aurélio ainda aparecerá em casa,
desta vez com tornozeleira eletrônica, aguardando julgamento. O outrora poderoso empresário estará irreconhecível, abatido, envelhecido e tomado por um silêncio incômodo. A arrogância cederá lugar à reflexão. Em um diálogo com Raquel, que o visitará para encerrar de vez o passado, ele finalmente demonstrará arrependimento. Eu destruí tudo o que toquei, e no fim, não sobrou ninguém, dirá, com os olhos baixos. Raquel, serena, responderá: sempre sobra a verdade, Marco. E é com ela que cada um precisa aprender a viver. Essa conversa será um dos momentos mais fortes do desfecho, simbolizando que a verdadeira vitória de Raquel não está apenas na riqueza, mas na capacidade de perdoar e seguir em frente. O tom será de redenção, não apenas para ela, mas também para o público que acompanhou cada injustiça ao longo da história. Enquanto isso, o clima na mansão voltará a ser de celebração. A festa de casamento de Raquel e Ivan se estenderá noite adentro, com música, risadas e abraços. Heleninha fará um brinde emocionante, agradecendo à irmã por nunca desistir dela. Você me mostrou que o amor é a única cura que realmente funciona, dirá, levantando a taça. Salvadorzinho correrá entre os convidados, arrancando sorrisos e simbolizando a continuidade da família. Em Paraty, Cecília e Laís também terão sua festa. Uma roda de violão, luzes simples e uma mesa repleta de comidas caseiras. Sarita, emocionada, declarará: vocês são o futuro, meninas. Que o mundo aprenda com o amor de vocês. As duas se abraçarão, selando o momento com um beijo sob aplausos. As duas festas se alternarão em cena, numa montagem paralela que mostrará a diversidade dos caminhos da felicidade. Enquanto uns celebram com luxo e brilho, outros festejam com simplicidade e verdade. Ambos, porém, unidos pela honestidade e pelo amor. Nos minutos finais, a novela mostrará um salto temporal. Raquel, agora avó dedicada, brincará com Salvadorzinho no jardim de casa. Ivan, ao seu lado, observará com ternura. Você conseguiu, Raquel. Transformou tudo em luz, dirá ele, abraçando-a. Ela sorrirá e responderá: nada se perde quando a gente acredita. A vida pode ser dura, mas vale tudo quando é vivida com dignidade. Enquanto a câmera se afasta, o público verá imagens rápidas dos demais personagens encerrando suas jornadas. Cecília e Laís administrando a pousada e recebendo hóspedes sorridentes. Heleninha inaugurando uma clínica de reabilitação com o nome da mãe. Afonso correndo na praia com os filhos. E Leonardo, agora recuperado, acompanhando tudo com orgulho. A última cena trará Raquel caminhando pela areia, com o sol se pondo ao fundo, um eco da primeira imagem da novela, quando ela ainda vendia sanduíches e sonhava com um futuro melhor. Só que agora, ao invés de solidão, ela terá amor, respeito e paz. Ao olhar o mar, ela dirá num sussurro: valeu a pena. A câmera se elevará lentamente, mostrando o mar infinito e o céu dourado. A trilha sonora entrará suave, com a canção tema que marcou toda a trajetória da personagem, encerrando a novela com a sensação de que, apesar de todas as quedas, a justiça e o amor sempre prevalecem. Assim, Vale Tudo terminará com o equilíbrio perfeito entre emoção, redenção e justiça, um final que honrará a essência da história e reafirmará sua mensagem principal. Pode não haver respostas fáceis, mas viver com integridade sempre valerá a pena. Raquel está no auge de sua vida quando o destino coloca novamente Maria de Fátima diante dela. Depois de tanto sofrimento, traições e humilhações, a empresária finalmente alcançou tudo o que sempre quis: respeito, estabilidade e amor ao lado de Ivan. Sua rede de restaurantes a paladar é um sucesso absoluto, e o nome de Raquel Accioli virou sinônimo de superação. No entanto, a paz conquistada será colocada à prova quando a filha, outrora símbolo da ambição desmedida, reaparece em sua porta pedindo ajuda. Raquel sente o coração apertar ao ver Fátima tão abatida, mas o orgulho fala mais alto. Você escolheu o caminho mais fácil, minha filha. Agora precisa lidar com as consequências, diz, fria, sem disfarçar o ressentimento. Por dentro, a dor é enorme. Afinal, nenhuma mãe sonha em ver o próprio sangue cair em desgraça. Mas Raquel sabe, é hora de Fátima encarar a vida sem manipulações, sem os truques que usou durante anos para subir às custas dos outros. Maria de Fátima, por sua vez, vive o pior momento de sua trajetória. Acostumada a viver cercada de luxo, ela vê o castelo de ilusões ruir de uma só vez.
Tudo começa quando recebe uma notificação de despejo do apart-hotel bancado por Odete Reutemann. Mas isso é um absurdo! A Odete prometeu me ajudar! Grita rasgando o documento em desespero. O gerente do local, impassível, apenas avisa. As ordens vieram da senhora Reutemann pessoalmente. A senhora tem até amanhã para desocupar o quarto. Fátima tenta ligar para Odete, mas a ligação é ignorada. A empresária, cansada das chantagens e das promessas vazias, cortou o cordão umbilical financeiro. Sem dinheiro e sem aliados, Fátima assiste também ao colapso de sua imagem pública. Nas redes sociais, seus seguidores a abandonam. Eu estou perdendo seguidores, Olavo! Olha isso! Todo mundo está me cancelando! Reclama desesperada. Olavo, que antes se deslumbrava com o glamour dela, agora se mostra indiferente. Fátima, parece que a sorte virou. O olhar dela é de pânico. Pela primeira vez, o mundo não gira ao seu favor. César, o homem que um dia ela acreditou dominar, também se cansa do jogo. Em uma tentativa de se reerguer, Fátima o procura no escritório. César, eu só preciso de um tempo. Eu posso te ajudar. Posso trabalhar com você de novo, implora, forçando um sorriso. O empresário, no entanto, a encara com frieza. Acabou, Fátima. Eu não quero mais nada com você. Nem pessoal, nem profissionalmente. O golpe final vem quando ele manda o segurança colocá-la para fora. Você não pode fazer isso comigo. Eu te dei tudo! Grita ela, sendo arrastada pelos seguranças. César apenas responde impiedoso. Não, Fátima. Foi você quem tirou tudo de si mesma do lado de fora. Em meio ao barulho dos carros e ao sol inclemente, ela sente a realidade desabar. Pela primeira vez, não há ninguém para salvá-la. Sem saída, Fátima engole o orgulho e decide procurar a mãe. Atravessa a cidade de táxi, o último luxo que ainda pode bancar, e chega à porta da Paladar. Raquel, surpresa ao vê-la, mantém o tom controlado. O que você quer, Fátima? A filha, quase sem forças, desaba. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu perdi tudo. A Odete me deixou. O César me virou as costas. Eu só preciso de um emprego. Me deixa trabalhar aqui. Por favor. Raquel a observa por longos segundos. As lembranças voltam. O dia em que Fátima a expulsou da própria casa. Os insultos. O desprezo. Você lembra o que me disse, Fátima? Que eu era uma fracassada. Que eu nunca seria ninguém? Pois bem, hoje eu sou alguém. E você, o que é agora? Fátima tenta se justificar, chorando. Eu errei, mãe. Mas eu sou sua filha. Raquel se mantém firme. Filha é quem tem amor, respeito, não quem destrói a própria mãe por ambição. Eu não posso te empregar. Aqui as pessoas trabalham de verdade. E eu não confio em você. A rejeição é um soco no estômago. Derrotada, Fátima tenta seguir o conselho da mãe e procurar um emprego por conta própria. Vai até a Tomorrow, empresa onde trabalhou um dia, na esperança de recomeçar. Mas a recepção é cruel. Sardinha, agora em posição de chefia, ironiza. Olha só quem voltou. A princesinha da alta sociedade agora quer bater ponto? Fátima engole o constrangimento. Eu só quero uma chance. Ele ri. Aqui a gente não contrata gente que pisa nos outros. Você fez por merecer o que está passando. Em seguida, manda o segurança acompanhá-la até a saída. A humilhação é pública. E, pela primeira vez, ela sente o peso da vergonha. Sem dinheiro e sem casa, Fátima volta ao apart-hotel para recolher suas coisas, empurrando um carrinho com malas, enquanto os funcionários observam em silêncio. A menina arrogante, que um dia humilhou tantos, agora é apenas mais uma anônima tentando sobreviver. Raquel, mesmo tentando se manter firme, sofre com a situação. Ivan percebe a inquietação da esposa. Você ainda está pensando na Fátima, não é? Ela suspira. Sou mãe, Ivan. Por mais que eu queira fingir que não, me dói vê-la assim. Ele segura sua mão. Às vezes a gente precisa deixar quem amamos cair, para que aprenda a se levantar. Raquel assente em lágrimas. No fundo, ela torce para que a filha encontre um novo caminho, longe da soberba que a destruiu. Enquanto isso, Fátima, sem alternativas, aceita a oferta de uma conhecida e vai morar temporariamente no antigo apartamento de César, agora vazio e decadente. O contraste é brutal. Do luxo dos jantares e vestidos caros ao eco frio de um espaço abandonado, onde o silêncio é a única companhia. O tempo passa, e a transformação de Maria de Fátima se torna inevitável. Grávida, sozinha e sem perspectivas, ela consegue um emprego como atendente em uma padaria. Usa um uniforme simples
e acorda cedo para enfrentar ônibus lotados, empurrando-se entre trabalhadores que ela antes desprezava. No balcão, atende clientes com má vontade. Quer troco em moedas? Pergunta sem esconder o tédio. Um cliente retruca. Com esse humor, moça, vai perder o emprego de novo. Ela revira os olhos. Ainda há arrogância em seu olhar, mas algo mudou. A queda lhe trouxe marcas. Certa manhã, sente uma forte dor e é levada às pressas para o hospital. Horas depois, nasce Salvador, seu filho. O nome, escolhido por impulso, reflete o que ela não consegue dizer em voz alta: a esperança de ser salva de si mesma. No final, Fátima entrega o bebê a Raquel, num gesto que surpreende a todos. Ele merece o que eu nunca tive: amor de verdade, diz com os olhos marejados. Raquel a abraça, emocionada, sem rancor. Você ainda pode mudar, minha filha. Nunca é tarde. Fátima se afasta, sem destino certo, enquanto Raquel segura o neto nos braços, sentindo uma nova chance surgir. Não apenas para o menino, mas para curar, enfim, a ferida entre mãe e filha. Assim, a história fecha seu ciclo. A mulher que um dia foi humilhada se torna símbolo de dignidade, enquanto a filha, cegada pela ambição, aprende da forma mais dura o valor da simplicidade e do trabalho. Vale tudo, afinal, mostra que o tempo cobra, a justiça vem, e que o amor, mesmo ferido, sempre encontra um jeito de renascer. Maria de Fátima. Acostumada a manipular, enganar e pisar em quem fosse preciso para subir na vida, a golpista vai, pela primeira vez, experimentar uma sensação que há muito tempo desconhece: alívio. Depois de meses sendo apontada como uma das principais suspeitas pela morte de Odete Reutemann, a jovem verá o cerco policial se desfazer e, finalmente, ficará livre das acusações que a perseguiam desde aquela fatídica noite no Copacabana Palace. A trajetória de Maria de Fátima é marcada por ambição desmedida e por uma sucessão de decisões erradas. Desde o início, sua meta era clara: ficar rica, custe o que custar. Não importava se para isso ela precisasse enganar a própria mãe, Raquel, ou destruir a vida de quem cruzasse seu caminho. Fátima trocou o amor pelo luxo e, na tentativa de ser aceita no mundo dos poderosos, acabou se tornando escrava da própria ganância. Mas o destino, implacável como sempre, começou a cobrar a conta. Após o assassinato de Odete, com quem mantinha uma relação conflituosa e recheada de ofensas, a jovem passou a ser alvo de desconfiança e repulsa pública. As manchetes sensacionalistas exploraram sua imagem de vilã e a opinião popular não perdoou. Fátima foi cancelada, desprezada e humilhada em rede nacional. O nome dela virou sinônimo de falsidade e oportunismo. Por um tempo, até a polícia acreditou que ela pudesse ter puxado o gatilho. Afinal, testemunhas garantiram que Maria de Fátima esteve no hotel na noite do crime. E pior, portava uma arma. Tudo levava a crer que, movida pelo ódio e pela frustração, ela teria decidido se vingar da mulher que sempre a humilhou. No entanto, a verdade começa a emergir aos poucos. E para Fátima, essa revelação será a primeira vitória verdadeira de sua vida. Antes de qualquer reviravolta, Maria de Fátima ainda passará por momentos de profunda humilhação. Sem dinheiro, sem aliados e sem credibilidade, ela verá tudo o que construiu desabar diante de seus olhos. A jovem, que sempre acreditou poder controlar o destino, descobrirá o que é estar completamente sozinha. Morando em um apart hotel de luxo que já não consegue pagar, Fátima começará a ser pressionada pelo gerente do local. As ameaças de despejo se tornarão constantes e ela será obrigada a enfrentar a dura realidade. O dinheiro acabou e ninguém mais quer saber dela. Desesperada, a ex-modelo e aspirante a influenciadora tentará manter as aparências nas redes sociais. Publicará fotos antigas, fingindo uma vida de glamour que já não existe. Mas os seguidores, implacáveis, perceberão a farsa. Comentários ofensivos se multiplicarão, chamando-a de assassina, oportunista e mentirosa. A cada nova postagem, um dilúvio de ódio virtual. É nesse ponto que Fátima perceberá o peso do isolamento. Nenhum dos amigos que um dia se aproximaram dela por interesse estará disposto a ajudá-la. Até César, o homem por quem ela um dia se apaixonou, a tratará com frieza e desprezo. Quando ela o procurar, implorando por uma segunda chance, o empresário será categórico. Eu te dei tudo, Fátima. Dinheiro, status, conforto.
E você me retribuiu com mentira e traição. Agora cada um por si. As palavras o cortarão fundo, mas o golpe maior virá de quem ela menos esperava. Raquel. Com o orgulho ferido e as contas se acumulando, Fátima não verá alternativa a não ser procurar a mãe. Durante anos, ela rejeitou o amor e os conselhos de Raquel, acreditando que podia vencer sozinha. Agora, derrotada, ela voltará à casa materna em busca de apoio. A conversa entre as duas será tensa e carregada de emoção. Fátima tentará manipular a situação como sempre fez. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu juro que mudei. Só preciso de um tempo para me reerguer. Raquel, porém, não cairá mais em suas armadilhas. Olhará a filha com firmeza e responderá com uma serenidade cortante. Fátima, eu te avisei tantas vezes. A vida não é feita de atalhos. Se você quer respeito, vai ter que conquistar com trabalho honesto. A jovem reagirá com revolta, acusando a mãe de frieza, mas Raquel permanecerá firme. Para ela, a única forma de Maria de Fátima recuperar a dignidade é encarando a realidade e começando do zero. Sem dinheiro e sem alternativas, a golpista aceitará um emprego temporário em uma loja simples, onde será reconhecida por alguns clientes. As reações variam entre o desprezo e a curiosidade mórbida. Um deles, Sardinha, não perderá a chance de humilhá-la publicamente, lembrando de cada um dos golpes que ela aplicou. Quem diria, hein, Fátima? A madame agora atrás do balcão. Zombará ele. Ela, em silêncio, engolirá o orgulho. Esse será um dos momentos mais simbólicos da novela. A queda de Maria de Fátima, que pela primeira vez sente o peso de seus próprios erros. Enquanto enfrenta o desprezo e o fracasso, algo inesperado começa a mudar no rumo da investigação sobre o assassinato de Odete Reutemann. Novas provas são descobertas, e o delegado passa a seguir uma linha completamente diferente. O depoimento de uma testemunha-chave, um funcionário do hotel que viu uma mulher misteriosa subir até o quarto de Odete, tira Maria de Fátima da lista de suspeitos. A notícia chega até ela através da imprensa. Quando lê a manchete anunciando que a polícia descartou seu envolvimento no crime, Fátima sente um misto de incredulidade e alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela respira fundo e permite que uma lágrima escorra. Não de raiva, mas de gratidão por ainda ter uma chance. Mas o preço da liberdade é alto. Embora inocente, a opinião pública continua a vê-la como vilã. Os convites, os contratos, as oportunidades, tudo desapareceu. E mesmo absolvida, o estigma continuará a persegui-la por muito tempo. É então que Raquel, mais uma vez, aparece em sua vida. Apesar de todas as feridas do passado, a mãe não deixará de estender a mão. Você foi inocentada, Fátima. Agora é sua chance de mostrar que pode ser diferente. A frase ecoa na mente da jovem, que aos poucos começará a repensar suas escolhas. A dor e a solidão se transformam em combustível para uma nova etapa. Nos últimos capítulos, Maria de Fátima começa a trilhar um caminho de reconstrução. Longe do luxo e da fama, ela se dedica ao trabalho e tenta reconquistar o respeito das pessoas. E, principalmente, de si mesma. A jovem que um dia acreditou que o dinheiro comprava tudo, finalmente compreende o valor da humildade. Ela passa a ajudar a mãe no negócio da família e, aos poucos, reconquista a confiança de Raquel. Mesmo com as marcas do passado, Fátima encontra forças para seguir adiante. A morte de Odete, o escândalo, o desprezo público, tudo se transforma em aprendizado. E ao encarar o espelho, ela vê uma mulher diferente, mais madura, mais consciente e talvez pela primeira vez verdadeiramente livre. Assim, Vale Tudo encerra o arco de Maria de Fátima com uma mensagem poderosa, a de que ninguém é totalmente vilão ou herói. Depois de tantas quedas e ilusões, ela conquista sua vitória mais rara, a libertação da culpa e a oportunidade de recomeçar, longe das sombras que um dia ela mesma ajudou a criar. Daniela será contratada pela Paladar como advogada e vai causar um verdadeiro rebuliço entre os funcionários da empresa, principalmente quando se mostrar determinada a reerguer o setor jurídico e proteger os interesses de Raquel. Inteligente, ambiciosa e com uma postura firme, ela chega disposta a investigar antigas irregularidades que colocaram a marca em risco, especialmente durante o período em que Marco Aurélio e Leila tentaram manipular contratos e subornar fornecedores. Sua chegada é vista por muitos como o início de uma nova fase, mais ética e transparente, mas também desperta a desconfiança de quem ainda tem algo a esconder. Enquanto Daniela se destaca com sua competência,
Marco Aurélio e Leila continuam tramando nas sombras. O casal vê na fragilidade administrativa da TC uma nova oportunidade de poder e riqueza. Marco Aurélio, cansado de viver à margem dos negócios desde que foi desmascarado por Raquel, começa a articular uma estratégia para retomar influência dentro da empresa. Leila, sempre calculista, o incentiva a agir, acreditando que podem se aproveitar de uma eventual crise de liderança para reassumirem o controle. A TCA está enfraquecida. Se jogarmos certo, podemos voltar a mandar ali, diz ela com um olhar ambicioso. Marco Aurélio, então, procura antigos aliados e começa a reunir documentos que possam comprometer os atuais gestores. Enquanto isso, Maria de Fátima enfrenta o pior momento de sua vida. Após anos de golpes, chantagens e traições, ela finalmente paga o preço de suas escolhas. Com o dinheiro acabando e o prestígio destruído, Fátima é ameaçada de despejo do apartamento de luxo onde vive. O proprietário do imóvel, cansado dos atrasos no pagamento, aparece para cobrar os meses de aluguel. Desesperada, ela tenta se justificar, alegando que está prestes a resolver sua situação. Mas o homem é inflexível. Você tem até o fim da semana para sair daqui, ou eu chamo a polícia. Para piorar, Fátima se torna alvo de cancelamento nas redes sociais. Vídeos antigos de suas atitudes arrogantes e chantagens voltam a circular, e comentários impiedosos tomam conta da internet. O público que antes a idolatrava como uma mulher de sucesso, agora a acusa de ser uma golpista. Ela tenta apagar as postagens e defender-se, mas a avalanche de críticas é implacável. Todo mundo me odeia agora, desabafa, olhando para o celular com os olhos marejados. Sem saber a quem recorrer, Fátima procura César, acreditando que o ex-amante, agora viúvo de Odete e herdeiro de metade da TCA, terá piedade dela. Ela o encontra na saída de uma reunião e com a voz trêmula implora: César, eu só preciso de uma chance. Eu errei, mas posso mudar. O empresário, no entanto, a olha com frieza e responde: Você nunca vai mudar, Fátima. O problema é que agora não tem mais ninguém para te proteger. A fala o deixa ainda mais distante, encerrando de vez qualquer esperança que ela tinha de retomar a antiga vida de luxo. Sozinha e humilhada, Fátima decide procurar Raquel, sua mãe, em busca de consolo. A mocinha, que conhece o sofrimento da vida dura, tenta orientá-la com serenidade. Minha filha, chega de procurar atalhos. A vida cobra caro quando a gente tenta enganar o destino. Raquel, com o coração dividido entre a compaixão e a decepção, aconselha a filha a procurar um trabalho honesto. Você ainda é jovem, pode recomeçar, diz. Fátima, porém, sente o peso da vergonha e da soberba que sempre a guiou. Mesmo assim, Raquel a recebe em sua casa por uma noite, oferecendo abrigo, mas deixa claro que não pode sustentá-la. Enquanto o drama de Fátima se desenrola, Cecília e Laís seguem investigando Luiz, que tem demonstrado comportamento cada vez mais suspeito. As duas descobrem um documento confidencial em que o nome de Luiz aparece vinculado a um contrato irregular da TCA. A descoberta abala as duas, que passam a questionar se ele está envolvido com Marco Aurélio e Leila no plano de retomada da empresa. Se isso for verdade, temos que avisar Raquel imediatamente, diz Cecília, apreensiva. Laís concorda, mas teme as consequências. Se ele for mesmo parte desse esquema, pode ser perigoso demais. Paralelamente, Leonardo passa por um momento de extrema fragilidade. Após dias de exaustão e estresse, ele sofre uma convulsão inesperada em sua casa. O jovem desmaia e é levado às pressas para o hospital, deixando Heleninha e Afonso em desespero. O médico explica que a crise pode ter sido causada por uma combinação de fatores: o trauma do passado, o esforço físico e o estresse emocional. Ele precisa descansar, evitar choques e manter a calma. Qualquer recaída pode ser perigosa, alerta o profissional. A notícia da internação de Leonardo chega rapidamente a Raquel, que corre para o hospital. Lá, ela reencontra Celina e tenta confortá-la, dizendo que o mais importante é manter a fé. O momento é de emoção e união entre os antigos desafetos, que agora se veem unidos pela preocupação com o rapaz. De volta a Paladar, Daniela mostra resultados impressionantes em pouco tempo. Ela começa a organizar documentos, revisa contratos antigos e identifica cláusulas suspeitas em antigos acordos firmados por Marco Aurélio. Raquel, impressionada, a elogia. Você trouxe um novo fôlego para a empresa, Daniela. A advogada sorri, mas alerta. Ainda há muito o que descobrir. Essa rede de corrupção é maior do que parece.
Nos bastidores, Marco Aurélio percebe que o cerco está se fechando. Ele começa a sentir que Daniela pode acabar encontrando provas de seus crimes passados e comenta com Leila. Se ela continuar investigando, vai encontrar tudo. Temos que agir antes que seja tarde. Leila o encara e responde friamente. Então faça o que for preciso. O clima de tensão se intensifica. A Boaz, a Paladar e a TCA se entrelaçam em uma teia de segredos e ambições. De um lado, pessoas tentando reconstruir a vida com honestidade. De outro, aqueles que insistem em manipular, enganar e destruir para conquistar o poder. E no meio de tudo isso, Maria de Fátima dá seu primeiro passo rumo à redenção. Com vergonha, ela aceita o conselho da mãe e vai em busca de emprego. Após ser rejeitada em vários lugares, finalmente consegue uma vaga simples, algo que jamais imaginou para si. É o início de uma nova jornada, dolorosa, mas necessária. Raquel observa à distância, esperançosa de que a filha possa, enfim, aprender o verdadeiro valor do trabalho e da dignidade. Enquanto isso, Daniela se torna peça-chave para o futuro da Paladar. E Marco Aurélio e Leila seguem tramando nas sombras, prontos para um novo embate que promete virar o destino de todos de cabeça para baixo. Vale tudo. Frio e calculista, César cai na farra com Maria de Fátima logo após o enterro de Odete Reutemann. A morte de Odete Reutemann vai abalar o país inteiro, e dentro do universo de Vale Tudo, ninguém vai reagir de maneira tão desconcertante quanto César Ribeiro. O modelo que parecia arrasado no funeral da poderosa empresária vai revelar uma frieza impressionante assim que o enterro termina. O público que ainda digere a tragédia vai se surpreender com a reviravolta. Em vez de se recolher em luto, César vai cair na farra com Maria de Fátima, a própria enteada da falecida. O enterro de Odete será uma das cenas mais marcantes da novela. Sob o céu nublado, um cortejo pesado segue em silêncio. Choros contidos, olhares atravessados, sussurros e câmeras registrando cada detalhe. A cidade inteira parece em suspense. O corpo de Odete, símbolo de poder e arrogância, é sepultado em meio a uma multidão de curiosos e jornalistas. Cada rosto presente carrega uma história, um motivo oculto, uma culpa velada. Entre os que acompanham o cortejo, César chama a atenção. Vestido de preto, olhar perdido, ele chora copiosamente. É amparado por colegas e por Maria de Fátima, que tenta parecer solidária, embora mal esconda o desconforto. O público, vendo a cena, acredita, ele está devastado. Mas a verdade é bem outra. O luto que dura pouco. Assim que o velório termina, a máscara cai. O mesmo homem que minutos antes soluçava de dor agora exibe um sorriso irônico. Enquanto os outros se dispersam em silêncio, César se afasta do cemitério com uma tranquilidade assustadora. Acabou, Fátima, diz ele com um ar leve. E agora é vida nova. Maria de Fátima o encara confusa. Ainda abalada, ela tenta entender aquela mudança de humor. Vida nova? César, a tua mulher acabou de morrer. Ele dá de ombros, acende um cigarro e responde frio. E o que você queria? Que eu me jogasse no caixão junto. A fala choca. A frieza dele corta o ar. Fátima, por um instante, parece arrepiar. Mas a necessidade fala mais alto. Ela está sozinha, sem dinheiro, e o único que lhe resta é aquele homem de charme perigoso e intenções duvidosas. Ele a convida para o apartamento de Olavo, dizendo que não quer passar a noite sozinho. Fátima hesita, mas acaba aceitando. O que era para ser um momento de consolo se transforma numa noite de excessos, risadas, provocações e acusações. A farra no apartamento. No apartamento, César tenta espantar o luto com humor debochado. Liga o som, põe uma música animada e abre uma garrafa de cerveja. Odete odiava pizza. Dizia que era coisa de gente sem classe. Pois hoje eu vou comer uma inteira por ela, ironiza, enquanto joga uma fatia no prato de Fátima. Ela tenta rir, mas o riso sai nervoso. Os dois brindam, falam banalidades, fingem leveza. A tensão, porém, é palpável. A cada gole, o clima muda. Entre uma risada e outra surge o inevitável, o nome de Odete. Me diz a verdade, César, diz Fátima, olhando fixamente para ele. Você teve alguma coisa a ver com o que aconteceu? César arqueia a sobrancelha, fingindo espanto. Que tipo de pergunta é essa? Você era o marido dela, agora herdeiro de metade de tudo. É coincidência demais. Ele solta uma gargalhada. Tá me acusando de assassinato, Fátima? Logo você que sempre quis o que era dela. Fátima se levanta, ofendida. Eu posso ser ambiciosa, mas não sou assassina. Pois devia ser. Retruca ele, encarando-a com desdém. O mundo é dos que tem coragem.
A frase corta como uma lâmina. Fátima fica em silêncio, sem saber se enfrenta ou foge. O encanto que sentia por César começa a se desfazer, dando lugar ao medo. A noite, que começou leve, termina com os dois distantes, olhando-se com desconfiança. As investigações apertam. Enquanto César tenta fingir normalidade, a polícia intensifica as investigações. O delegado Mauro começa a montar o quebra-cabeça do crime que paralisou o país. E as peças não se encaixam facilmente. Heleninha é surpreendida quando suas digitais aparecem na arma do crime. Ela jura inocência, mas é levada algemada diante das câmeras. A notícia se espalha como fogo. Heleninha Reutemann, principal suspeita da morte da mãe. Enquanto isso, Marco Aurélio e Leila preparam fuga para o exterior. O empresário, nervoso, teme ser o próximo da lista de suspeitos. Mas antes que consiga embarcar, é interceptado e levado à força para depor. A mídia transforma o caso em espetáculo. Jornais, programas de TV e revistas disputam cada detalhe, cada rumor. E no meio de tudo, César tenta se mostrar como o homem injustiçado. Hospedado em um quarto de luxo no Copacabana Palace, ele evita o local do crime e dá declarações melosas à imprensa, fingindo saudade e amor eterno. O depoimento ensaiado. Chamado para depor, César entra na delegacia com o mesmo ar confiante que sempre o acompanhou. Usa terno impecável, cabelos milimetricamente penteados e uma expressão de falso sofrimento. Doutor, eu amava Odete. Foi amor à primeira vista. As pessoas não entendem, são muito preconceituosas. Acham que eu estava com ela por interesse. O delegado observa, impassível. O senhor sabia que herdaria metade da fortuna dela, caso morresse? Sim, mas isso não tem nada a ver. Eu perdi a mulher que eu amava, responde ele, sem vacilar. A fala parece ensaiada. César se esforça para parecer humano, mas há algo em seu olhar que denuncia a falsidade. Se cada um cuidasse da própria vida, o mundo seria melhor. Ele continua. Mas agora tem gente dizendo que fui eu, só porque herdei o que era dela. Mas eu sou inocente. Eu não matei Odete Reutemann. O delegado anota sem tirar os olhos dele. O senhor parece muito tranquilo para alguém que acabou de perder a esposa. Cada um lida com a dor de um jeito, doutor, responde César, sorrindo de canto. Mauro não responde, mas a expressão em seu rosto deixa claro, ele não acreditou em uma palavra. O declínio de Maria de Fátima. Enquanto César tenta manter o luxo e a pose, Maria de Fátima mergulha no fundo do poço. Despejada, sem aliados e sem dinheiro, ela se vê obrigada a alugar um quartinho apertado e úmido em Copacabana. A antiga princesa da alta sociedade agora dorme em um colchão velho, cercada por barulho de ônibus e cheiro de mofo. É isso que sobrou de mim? A murmura diante do espelho, encarando o próprio reflexo abatido. Os dias passam lentos, duros. Fátima tenta procurar emprego, mas ninguém quer saber dela. Sua imagem está destruída. A imprensa a trata como oportunista, e até os antigos amigos se afastam. César aparece apenas uma vez, mas não para ajudar. Eu não sou instituição de caridade. Você quis brincar de poder, agora aguenta, diz com frieza, antes de ir embora. A frase ecoa na cabeça de Fátima. Ela chora, sozinha, pela primeira vez sem plateia, sem câmeras, sem ninguém para aplaudir ou invejar. O tombo é amargo. O charme que vira suspeita. Nos dias seguintes, César tenta seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Frequenta festas, concede entrevistas, posa para fotos. O público, que antes o via como um viúvo charmoso, começa a desconfiar da indiferença. Durante um evento, um repórter o aborda. César, o senhor acredita que o assassino de Odete será encontrado? Ele sorri tranquilo. Se for, espero que seja logo. A justiça precisa ser feita. A resposta parece inocente, mas seu tom provoca incômodo. Frio, calculista e cínico, César passa a ser visto como alguém perigoso. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a noite cai sobre o Rio de Janeiro com um ar pesado, quase fúnebre. O saguão do Copacabana Palace, sempre iluminado por risos e taças de champanhe, torna-se cenário de caos e desespero. Policiais, repórteres e curiosos se acumulam do lado de fora, enquanto dentro do hotel, o corpo de Odete Reutemann jaz imóvel no chão do luxuoso quarto 814. A bilionária, temida e admirada em igual medida, foi assassinada de forma brutal. Um tiro certeiro que interrompeu de vez o império da mulher que se achava intocável. Horas antes, tudo parecia seguir o curso habitual na vida da empresária. Odete se preparava para embarcar em uma longa viagem ao exterior ao lado de César Ribeiro, seu fiel aliado, e para alguns,
cúmplice em diversas tramas obscuras. Ela estava empolgada com a ideia de se afastar temporariamente do país e deixar para trás as tensões familiares e os escândalos empresariais.